Estamos começando mais um Se Liga na Educação. Hoje estamos falando com o quarto ano e o nosso componente curricular Língua Portuguesa. Meu nome, professora Rosimeire Reis. E qual que é o nosso assunto de hoje? Bom, eu já tinha prometido para vocês que eu hoje ia falar de quadrinhos, gênero quadrinhos. Pode parecer assim, ficar muito importante gênero quadrinhos, mas é a nossa revistinha, aquela revistinha que a gente se diverte muito. E eu disse para vocês que nós íamos ver sobre esse passatempo tão bacana. Muito bem. No seu PET 2, na semana 3, você vai lidar com esse gênero. Você vai lidar com parte da revista em quadrinhos e é bom que você saiba um pouco mais sobre como é constituído esse gênero, esse suporte que tem a revistinha de quadrinhos. Bom, quando você terminar esta aula, a gente espera e nós teremos um pouco mais também, depois mais informações sobre os quadrinhos, mas hoje nós já vamos conquistar algumas habilidades. Uma delas é essa, olha, construir sentido ao ler a história em quadrinhos. A história em quadrinhos, ela passa muita coisa para a gente e somos nós. Quando estamos lendo, é que nós nos disponibilizamos para ver os sentidos que vão trazer aquelas histórias que parecem tão ingênuas, mas que trazem tanto sentido para a nossa vida. Você, então, vai relacionar as imagens dos quadrinhos e das tirinhas, quadrinhos, histórias mais longas, tirinhas curtinhas, você vai ver depois. Relacionando as imagens e as palavras e interpretando, porque tem muitos recursos gráficos. Essa interpretação nós vamos nos habilitar, começar a habilitar a entender como esses recursos gráficos ajudam na leitura. Nós também temos uma situação que é inferir informações. Sim, nós temos que ver o que tem revelando, o que vem revelando naquelas histórias em quadrinhos. Muito bem, essa turma é conhecida, muito conhecida das histórias em quadrinhos e ela está ilustrando o início hoje da nossa aula. Mas vamos mais além. Bom, a história em quadrinhos no Brasil, ela é muito vista pelos quadrinhos do Maurício de Souza. Então essa é a turma dele. Porém, nós temos várias outras revistas na nossa história de quadrinhos. Vamos falar um pouquinho da teoria. O gênero de texto semelhante à narrativa cinematográfica. Por que o gênero quadrinhos ele é semelhante à narrativa cinematográfica? É porque dá aquela sensação de movimento. Preste atenção quando a gente está lendo, que a gente não vai sentindo que os personagens vão movimentando. Eles são curtos, né? Os balõezinhos. A linguagem é informal, é a sensação que a gente tem de estar conversando diariamente as mesmas falas que nós temos com os nossos interlocutores, bem informal. E tem a predominância da imagem. Uma história mais longa costuma ter 8 quadrinhos, as mais curtas terem 4 quadrinhos. E o suporte que nós temos as histórias em quadrinhos são as revistinhas, né? E também jornais, e também tem outras revistas que trazem encarte de histórias em quadrinhos também. O jornal, geralmente, ele traz a tirinha, que nós vamos também conversar sobre isso nesta aula. Bom, passando, para não passar muito. Passou mais um. Vamos lá. Isso. Como eu disse para vocês, por que nós vimos que não só o Maurício de Souza reina nesse mundo dos quadrinhos, as histórias da Mônica, do Cebolinha, do Chico Bento. Como a história em quadrinhos ela já é bem antiga, depois nós vamos ver quanto tempo que ela tem de antiguidade, nós temos algumas revistas que talvez nem estão fazendo muita parte do nosso universo hoje. Com a passagem do tempo,
Talvez muitos não conheceram, ainda não viram, a revista da Luluzinha, que já fez muito sucesso no Brasil, também tem o mesmo estilo. As histórias do Walt Disney, que hoje a gente vê muito mais na televisão e no cinema, antes foi pioneira e ainda continua sendo pioneira em revistas em quadrinhos, como do Tio Patinhas. E temos muito hoje as histórias dos heróis da Marvel, feitas em quadrinhos para ser lidas de página em página, né? Na revistinha. Essas são as experiências que nós temos com as revistinhas. Então, como nós nós estamos vendo muito as histórias que aparecem no nosso cotidiano, na escola, fica em torno das histórias em quadrinhos, nós vamos então ver que não é só ela que comanda e que tem esses elementos, como nós vamos ver aqui agora. Por exemplo, lendo uma história em quadrinhos, você vai ler qualquer uma delas que eu mostrei, da esquerda para a direita. E você desce para o próximo quadrinho, sempre retornando para o quadrinho da esquerda. Em cada quadrinho também tem uma ordem de leitura. Você sabia que quando tiver, por exemplo, 2 balões, você lê primeiro o balão do lado de cá? Qual lado que a gente vê aqui? Certo. Se você tiver 2 balões num quadrinho, você vai ler o que está em cima e depois ler o de baixo, porque senão você não vai entender bem a história, certo? Muito bem. Quais são os detalhes dos quadrinhos? Vocês vão sempre verificar que o título é sempre bem estilizado. Se tem um terror na história, às vezes o título dá uma tremida. Se tem muita alegria, ele fica com o balanço do sorriso. Às vezes ele também demonstra movimentos diferentes, mesmo no título, sempre estilizado, já dando para a gente uma expectativa do que vai ser a história. A história em quadrinhos também sempre traz a palavra fim. É comum que a história tenha a palavra fim e na página seguinte sempre começa uma outra história. Os balões com rabicho, como eu mostrei agora, balão com rabicho, geralmente é o rabicho para fala. E nós temos também um balão que, na verdade, ele não tem rabicho. Então, ele é o balão de pensamento. Quando o personagem não está falando na história, está pensando, só você, leitor, sabe que ele está pensando, porque ele vai ter aquela sequência de bolinhas mostrando o pensamento. As histórias em quadrinhos também sempre tem um personagem principal. Para recordar aqui no nosso universo mais comum, a Mônica sempre é a personagem principal das histórias em quadrinhos. Como também temos o Menino Maluquinho, que também é o personagem principal do Ziraldo, e assim tem outros também, certo? Depois desses detalhes, nós podemos ver aqui um exemplo das histórias em quadrinho. Olha só essa da Magali. Nós temos aqui, então, 1, 2, 3, 4 quadrinhos, né? Um mais largo no início, 2 no meio e 1 no fim. Nós temos um título estilizado, como eu falei para vocês. E a gente, então, tem uma coisa nos quadrinhos importantíssima, que é o humor. Sempre levando no humor e trazendo uma mensagem que a gente vai inferir sempre o que vem depois. Veja bem,
come só um pouquinho. Não quero. E a gente então faz a leitura em seguida, faz a leitura do terceiro quadrinho e de repente, o que a gente vê? Não falei, mãe, que não ia dar certo. Então, é muita expectativa que traz da gente quando nós estamos lendo a historinha. Afinal de contas, a gente conhece a Magali. Então, esse final surpreende a gente como leitor, não é mesmo? Bom, vendo esse exemplo, como vocês viram o título, como eu disse, que tem um estilo diferente, a cor forte, né? Vamos ver agora o estilo tirinha. A tirinha, as tirinhas de quadrinhos são formadas por 3 ou mais desenhos, geralmente são 3. O formato da tirinha, geralmente, é na vertical, um quadrinho em cima do outro. Geralmente ele é usado no final das revistas em quadrinho, mas também eles são usados em jornal. Geralmente no jornal eles vêm na horizontal e nas revistinhas vêm na vertical. As tirinhas apresentam personagens como o Menino Maluquinho, criado por Ziraldo, ou da Turma da Mônica também. E se você for procurar na rede, na web, o site do Menino Maluquinho, você vai encontrar uma tira por dia para te divertir. Ele tem uma tira para cada dia do ano, bastante interessante. As tirinhas, alguns personagens transformam-se também em desenho animado. A maioria delas procura então fazer o leitor rir. Às vezes as histórias em quadrinhos mais longas nos trazem alguma surpresa, nos surpreendem, nos fazendo rir e até refletir. Agora as tirinhas têm uma exclusividade para rir, né, para nos surpreender de maneira bem humorada. As histórias em quadrinhos mais longas, as histórias em quadrinhos são mais longas que as tirinhas, e as tirinhas são mais curtas, como eu já disse. E o suporte dela, repetindo, são os jornais e geralmente elas também ficam no fim da revista do lado do editorial. Aqui nós temos um exemplo de tirinha. Essa tirinha deveria estar na vertical, mas ela está na horizontal para ficar melhor distribuída aqui na nossa aula. Vamos lá. Cebolinha, é verdade que você andou falando mal de mim? Eu só disse que na última partida de futebol você jogou sujo. Ah, foi isso então? Obrigada pelo elogio, amigão. Só vamos achar muita graça se a gente conhecer o Cebolinha e conhecer o Cascão e saber que o Cascão não vai nem um pouquinho ficar triste de chamá-lo, né, de que ele jogou sujo. Então é isso. Vamos ver então, essa é uma tirinha bem legal. A gente lê rápido, são 3 quadrinhos e faz a gente ter um dia bem melhor. Bom, agora vamos fazer um desafio aqui. Eu trouxe para vocês um recorte de uma revista do Maurício, que tem toda uma história. Mas essa história, como está longa, eu fiz um recorte para a gente fazer algumas inferências. Nós vemos ali o Chico Bento, muito conhecido, encontrando com a prima Juma. Esse encontro foi feito lá no Pantanal. Ele foi passear lá no Pantanal. A história é mais ou menos essa. Mas, em compensação, eles então encontraram para ir pescar. Ao caminho da pesca, o Chico Bento se surpreende vendo algo. Vamos ver. Olha, Juma, já tô vendo um baita de um peixão ali. Não é não, Chico. Então, esta leitura
leitura dos quadrinhos é fundamental para que a gente possa realmente ter uma expectativa da história. Se a prima dele se surpreende naquela expressão, não é não? Qual cena virá em seguida? O que o Chico Bento viu à frente? Qual o motivo da expressão da Juma? Vamos ver? Nós temos duas opções e você aí vai decidir. Isso é uma garrafa PET, que coisa feia! Quem será que jogou ela no rio? Ou será que foi que o peixe que ele esperava ver, ou algo que ele esperava que fosse um peixão, está nessa segunda vinheta? É um tuiuiu, Chico, mas ele parece tão magrinho, acho que não tem comida para ele nesse rio. Qual dos dois quadrinhos completa a resposta do não é não, Chico? Vamos ver? Se você disse que eles tinham avistado uma garrafa PET e que o Chico Bento tinha imaginado que fosse um peixão, você acertou. Veja o final e veja a continuidade então. Não é não, Chico. Isso é uma garrafa PET. Que coisa feia. Quem será que jogou ela no rio? Alguém sem educação, é claro. Vamos mais adiante? Olha, que bicho é aquele, Juma? É um tuiuiu, Chico, mas ele parece tão magrinho, acho que não tem comida para ele nesse rio, não. Vejam como que a gente pode estar criando uma situação legal de leitura, como que as histórias em quadrinhos levam a gente para outros lugares, não é mesmo? Bom, nós temos muita coisa para ver as histórias em quadrinhos, mas nós vamos continuar a ver um pouco mais na próxima aula. Mas a gente não pode deixar de apontar que existem algumas curiosidades. As histórias em quadrinhos, ou que nós podemos chamar de HQs, surgiram no fim do século XIX, ou seja, tem muito mais de 120 anos. Não só as revistas da Mônica, não só as revistas do Maurício de Souza são as pioneiras. Inclusive, houve um tempo que levar a revistinha para a escola era proibido. A criança que levava para a escola a história em quadrinho era corrigida, era repreendida e podia ficar sem o gibi. Que, aliás, o gibi é outra forma de chamar a revista em quadrinhos. E agora vamos à nossa revisão, então. Vimos, então, que a história em quadrinhos é um gênero de texto com uma narrativa parecida com a cinematográfica, que a linguagem é informal, o suporte conhecido é a revistinha. Nós entendemos também que as tirinhas são histórias com menos textos, posicionadas na horizontal ou vertical. E uma observação, a tirinha na contracapa vem na contracapa das revistinhas no lado do editorial. E as HQs são lidas da esquerda para a direita, como eu já disse, e toda historinha tem a palavra fim. As falas, pensamentos e ruídos dos personagens ficam dentro dos balões, ok? Os balões nós vamos ver um pouco mais sobre eles na próxima aula, tá? E vamos então finalizar deixando para vocês uma dica para a nossa próxima aula. Nós vamos então entender que na próxima aula também, com essa revisão, nós vamos ver como que se posicionam os balões, como são lidos, quem são os personagens e o humor nas tirinhas. E aí, então nós vamos conferir esses recursos que fazem parte das tirinhas e que fazem essas leituras serem tão divertidas. Espero você para continuar a falar desse assunto tão saboroso, tão tranquilo, tão bom de ler, que são as revistinhas em quadrinhos.
Aguardo vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.